É muito provável que você conheça a empresa Yamaha por algo que eles são excelentes. Extremamente excelentes. Mas hoje você irá entender a história completa da Yamaha. E para ser ainda mais preciso, Yamaha não é nem sequer o nome inicial dessa empresa. Uma coisa que eu te recomendo já desde o início é que você não pule nenhum minuto desse vídeo, porque realmente, para entender a história moderna da Yamaha, você precisa entender o passado dessa empresa, que eu posso te garantir é cheio de surpresas. Para iniciar essa história, nós vamos ter que praticamente viajar no tempo aqui, mais de 100 anos atrás. E também recordar que por trás de cada empresa, cada invenção, cada conglomerado que nós temos hoje, se você procurar bem a fundo, o início é sempre através de um outro ser humano. Que nesse caso foi Torakusu Yamaha, nascido em 20 de maio de 1851, lá no Japão, na cidade de Wakayama. O pai de Torakusu era um astrônomo e isso o permitiu ter acesso a vários livros de astronomia. Por consequência, o que aconteceu com Torakusu? Ele acabou crescendo e ficando fascinado com tecnologia e maquinários. Sem ter que entrar em muitos detalhes, mais ou menos ali por volta dos final dos anos 1860 no Japão, o país estava passando por uma série de transformações internas, em termos de governo, educação, economia, cultura e por aí vai. Isso acabou se tornando como que uma oportunidade para o Torakusu, só que nessa época ele ainda estava muito novo para saber disso. Só que logo você vai entender por que isso virou uma vantagem para o Torakusu. Mas por agora nós vamos apenas acompanhar a trilha e escolhas que o Torakusu Yamaha fez na sua vida. Em 1871, com 20 anos de idade, o Torakusu decidiu ir estudar na cidade de Nagasaki. Ele queria aprender a profissão para se tornar um relojoeiro. Após ele ter adquirido um pouco de conhecimento, ou conhecimento suficiente para ser um relojoeiro, Torakusu ele montou a sua própria empresa para consertar relógios, só que ele acabou falindo porque não tinha dinheiro para conseguir realmente manter o negócio vivo. Passado alguns anos, quando o Torakusu já tinha até se tornado um mestre em produção de relógios, ele decidiu se mudar para a cidade de Osaka e ali ele começou a estudar equipamentos médicos. Em 1886, olha só já quanto tempo que passou aqui, já com 35 anos de idade, o Torakusu Yamaha foi para a cidade de Hamamatsu para tentar ali fazer uma carreira consertando equipamentos médicos. Essa foi uma escolha meio que ruim, porque infelizmente Hamamatsu era uma cidade bem pequena ali naquela época. Então ele não conseguia nem fazer o suficiente para se manter, não tinha como nem fazer o dinheiro suficiente para ficar vivo ali. O que ele fez com essa dificuldade? Ali então o jovem senhor Yamaha também tinha que fazer trabalhos meio que paralelos. O que ele estava fazendo? Ele estava consertando relógios, uma coisa que ele tinha aprendido anteriormente, e também ele estava trabalhando até puxando carrinhos rickshaw. É aquele carrinho que uma pessoa monta atrás e você puxa. O que ele fazia? Ele estava transportando o diretor de um hospital da região. Agora que você vê como que algumas vezes você precisa ter um pouco de sorte. Com o conhecimento técnico que ele tinha adquirido consertando relógios e também consertando aparelhos médicos, uma escola ali da região, que era uma região muito pequena, pediu para que o Torakusu tentasse consertar um órgão musical que tinha na escola que estava quebrado. O Sr. Yamaha aceitou a oferta da escola e ele conseguiu sim descobrir que o problema do órgão eram duas molas que estavam quebradas. No final das contas, não só ele descobriu, mas ele também conseguiu consertar o órgão para a escola. Agora acredite se quiser, mas a história da Yamaha inicialmente não tem nada a ver com motos. Enquanto o Torakusu estava consertando esse órgão para a escola, ele viu ali meio que uma oportunidade. Já que ele tinha o órgão aberto na sua frente porque ele estava reparando, ele decidiu meio que copiar, fazer um diagrama do órgão, para que ele depois pudesse fazer o seu próprio instrumento musical. Com esse diagrama em mãos em 1887, trabalhando em um pequeno quarto com um de seus colegas de trabalho,
o Sr. Yamaha conseguiu produzir o seu primeiro protótipo de órgão. Então o Sr. Yamaha ele queria apresentar esse órgão, obviamente, para alguém que tivesse influência. Então o que ele fez? Ele levou o órgão para o Instituto de Música do Japão. Só que tinha um problema, esse instituto ficava a 250 quilômetros de onde ele estava. Como que ele transportou isso? Ele transportou o órgão nas costas mesmo, ou melhor dizendo, utilizando uma daquelas varas de ombro. Só que no final das contas ele conseguiu levar o órgão. Chegando lá, ele conseguiu apresentar o seu órgão, só que má notícia. A recepção foi terrível pelos professores. Os professores do instituto disseram que o órgão foi criado de maneira péssima. Entretanto, o Sr. Yamaha ele conseguiu fazer uma coisa muito interessante. Ele conseguiu chamar a atenção. É isso que ele fez. Você tem que imaginar que naquela época, todos os órgãos musicais do Japão eles tinham que ser importados. Isso quer dizer, esse homem ele não fez apenas o seu primeiro órgão. Ele fez o primeiro órgão do Japão, feito realmente ali dentro do seu próprio país. Com esse interesse, o que os professores fizeram? Eles permitiram, ou eles convidaram o Torakusu a assistir aulas na Universidade de Música para aperfeiçoar suas técnicas, aprender mais sobre afinamento e também sobre teoria musical. O Sr. Yamaha foi capaz de construir já o seu segundo órgão ainda no mesmo ano, isso foi em 1887, só que dessa vez a reação dos professores foi completamente diferente. Seu segundo órgão foi considerado tão bom quanto os importados. Por consequência dos bons comentários, o Torakusu Yamaha recebeu uma ordem para já produzir 7 órgãos já logo de cara, olha só que sorte. Você já deve ter visto instrumentos musicais com a marca Yamaha, ou até melhor dizendo, você já deve ter visto vários instrumentos da Yamaha. Só que no começo, a empresa não se chamava Yamaha. Em 12 de outubro de 1887, o Torakusu ele fundou a empresa chamada Nippon Gakki, que inicialmente era focalizada na produção apenas de órgãos musicais. Para que realmente você entenda a linguagem desse vídeo, você pode considerar que a partir de agora, toda vez que a empresa Nippon Gakki for mencionada, isso nada mais é que o primeiro nome da empresa Yamaha. É a mesma empresa, apenas que o nome inicial era diferente. Em 1889, 2 anos após a fundação da empresa Nippon Gakki, o ministro de Educação do Japão, olha só onde que a atenção desse cara chegou. O ministro de Educação pediu ao agora presidente da empresa Nippon Gakki, que é o Sr. Torakusu Yamaha, para averiguar o sistema administrativo e condição dos instrumentos musicais das escolas do Japão. Nesse mesmo ano, você pode imaginar, a empresa Nippon Gakki vendeu quase que 250 órgãos para várias escolas dentro do Japão. Por mais que eu acredite ou queira acreditar que os primeiros produtos musicais da Yamaha fossem bons, sem dúvida alguma, é uma mão na roda imensa se você tiver também o governo do seu país tentando te ajudar a ter sucesso. Existem 2 marcos históricos que tiveram um impacto enorme no desenvolvimento da empresa Nippon Gakki. O primeiro fator foi a Primeira Guerra Mundial, que durou entre os anos de 1914 e 1918. Esse período meio que serviu como uma oportunidade para a Nippon Gakki. Nessa Primeira Guerra, o Império do Japão fazia parte dos países aliados que acabaram vencendo a guerra. E um dos inimigos do Japão era o Império Alemão, que também era um império muito forte na produção de pianos, harmônicas, órgãos e praticamente muitos outros instrumentos. A Nippon Gakki conseguiu lucrar muito com essa guerra pelo fato que eles conseguiram se expandir rapidamente dentro do mercado japonês, já que agora a competição contra os alemães era muito menor, obviamente por causa da guerra. Certo, mas agora nesse ponto você pode estar se perguntando onde é que está o fundador da empresa? Onde é que está o Torakusu Yamaha? Infelizmente, o Sr. Yamaha ele veio a falecer no ano de 1916, quando ele tinha 65 anos de idade. E por mais que seja uma coisa triste, a verdade é que a morte é algo inevitável para todos nós. Mas o que não é nada triste é o fato que o Sr. Yamaha ele conseguiu, com 65 anos aqui na Terra, estabelecer a base, o DNA da empresa Nippon Gakki, que décadas mais tarde
serviria para criar a empresa Yamaha que você conhece. Só que esse trabalho de criar a Yamaha vai ficar na mão de gerações futuras, não foi na mão do fundador. Terminada a Primeira Guerra Mundial, a empresa começou a se expandir rapidamente. Ali já por volta do ano de 1920, eles já estavam contando com 1.000 funcionários, eles já estavam produzindo mais de 10.000 órgãos e 1.200 pianos por ano. Então você vê o nível da expansão que essa empresa teve. A empresa estava batendo seus recordes de venda e tudo parecia que estava indo muito bem. Junto com a economia da empresa em si, uma coisa que estava acontecendo é que a economia do Japão estava se desenvolvendo também. E qual que foi o efeito disso? A moeda do Japão, o ien, ficou muito mais forte. A consequência disso é que ficou agora muito mais difícil para a Nippon Gaki continuar exportando para outros países. Quer dizer, ficou difícil para os outros países comprarem do Japão porque a moeda deles ficou muito forte. Não só isso, a empresa também teve incêndios. Então, no ano de 1922, a empresa acabou perdendo 2 plantas. Uma dessas plantas era localizada na cidade de Nakazawa e a outra em Hamamatsu. Para fazer as coisas ainda mais difíceis, em 1923 o Japão sofreu um dos terremotos mais catastróficos da sua história, que foi chamado de o Grande Sismo de Kanto. Esse terremoto deixou mais de 1,9 milhões de pessoas feridas e desabrigadas e juntamente destruiu o escritório que a empresa Nippon Kaki tinha em Tóquio. O que você está prestes a assistir nessa seção do vídeo retrata ações e um período da empresa Nippon Gaki que até hoje a própria Yamaha prefere tentar apagar, ou pelo menos eles não gostam de mencionar nada a respeito desse período. Por isso que é até difícil encontrar qualquer informação oficial disponível pela própria Yamaha. Informações mais detalhadas podem ser obtidas, por exemplo, se você tiver interesse, em livros como A Guerra Japonesa de Motocicletas, a história de uma indústria. No início dos anos de 1920, com o crescimento de vendas, o crescimento da distribuição da empresa, capacidade de engenharia, a Nippon Gaki começou a produzir produtos que eram altamente avançados, como por exemplo hélices que eram especiais para aviões de caça. Isso quer dizer que a empresa começou a se envolver mais com o governo e com a indústria bélica. Com a invasão japonesa de Manchúria em 18 de setembro de 1931, a demanda por hélices aumentou drasticamente e a Nippon Gaki começou a produzir hélices de metal por ordem do exército japonês. O negócio saiu tão fora de controle, ou dependendo do ponto de vista, sob controle, que após o Japão invadir a China, isso foi em 7 de julho de 1937, a empresa praticamente não tinha mais nem tempo adequado para continuar produzindo instrumentos musicais, se dedicava a capacidade de produção que ela tinha quase que inteiramente para servir o exército. Se não bastasse tudo isso, para fazer o suporte bélico da empresa Nippon Gaki ainda mais oficial, o governo do Japão aprovou uma Lei Nacional Geral de Mobilização. Isso foi em abril de 1938. Essa lei colocou a empresa como subordinada do exército imperial japonês. A Nippon Gaki ainda conseguiu manter uma pequena parte da produção dedicada a equipamentos musicais, mas nesse ponto você já vê que as coisas estavam bem complicadas. Especialmente se você considerar que nesse ponto a gente está quase chegando na Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Agora você pode imaginar a situação que os empregados dessa empresa se encontravam, ou até mesmo me pergunto, se o fundador estivesse vivo, se o Toraxo Yamaha estivesse vivo, o que ele pensaria do rumo que a empresa tomou? Agora, já no meio da Segunda Guerra Mundial, isso foi em 1943, a empresa precisava descobrir um modo para automatizar a produção de hélices de metal. Agora que eu vou te dar uma outra surpresa. O diretor da Nippon Gaki deu a instrução a um dos seus gerentes de materiais de pedir ajuda para um outro homem que estava fazendo bastante fama naquela época. Esse homem era o Soichiro Honda. Exatamente, o Soichiro Honda que eu estou me referindo aqui é o fundador da empresa Honda. Dá para acreditar ou não? Falando nisso, eu recomendo, se você não assistiu ainda, eu tenho aqui no canal um vídeo sobre a história da Honda, que acho que vai te dar uma ideia melhor da contribuição do Soichiro Honda para a indústria de motociclismo. Só para te dar uma ideia do nível de genialidade e engenharia de Soichiro Honda, o processo para fabricar uma hélice de avião 5 anos antes dele ter sido convocado para ajudar, levava uma semana inteira. O Soichiro Honda vem e desenvolve um processo de produção que usinava a face de 2 hélices ao mesmo tempo em apenas 30 minutos. Brincadeira ou não?
Eu não vou estender ainda mais a história sobre o envolvimento da empresa Nippon Gaki com o governo e com guerra, porque essa não é a ideia do vídeo. E também eu acredito que não seria justo para qualquer um de nós aqui no conforto do século XXI analisar o passado dessa empresa em tempos que eram tão tumultuados. Quer dizer, essa empresa teve que passar por 2 guerras mundiais e também ficou sob uma forte influência do governo japonês. O que é importante você saber até aqui é que a empresa conseguiu sobreviver ao período de guerra e finalmente, agora sim, no início dos anos de 1950, com a Segunda Guerra Mundial já terminada, a empresa começou novamente a produzir instrumentos musicais. Só que você pode imaginar que em um período pós-guerra, não é que a demanda para órgãos e pianos era assim tão alta. Isso era uma coisa mais de luxo realmente depois de uma guerra. E eis que mais uma vez a empresa conta com uma ajudinha do Soichiro Honda. O Soichiro Honda, em 1949, juntamente com muitas outras pessoas, ele viu a oportunidade para construir uma empresa de motos para atender a necessidade do Japão pós-guerra. Pois bem, esse aqui é o típico caso, de novo, quando o útil se une ao agradável. A Nippon Gaki ganhou uma vasta experiência de engenharia mecânica durante a Segunda Guerra Mundial, tinha à disposição maquinário completo para produzir peças metálicas e tinha o dinheiro também, tinha a parte financeira para poder construir uma empresa. Após começar a observar o sucesso da Honda, começando ali em 1949, a Nippon Gaki coloca um time de engenheiros para começar a desenvolver um protótipo de moto em outubro de 1953. A empresa era capaz de produzir sem nenhum problema seus próprios tanques de combustível, virabrequins, cárteres, bielas, cilindros e por aí vai. Em menos de um ano, isso foi em agosto de 1954, a equipe de engenheiros produziu a sua primeira moto, que foi batizada de YA1, YA1. Isso aqui foi uma homenagem ao fundador da empresa. Era uma moto com motor de 2 tempos, 125 cilindradas, 1 cilindro e refrigeração a ar. Essa moto foi até apelidada de Libélula Vermelha, por causa do formato e também da cor que a moto era disponível. Só que é necessário fazer um pequeno comentário aqui a respeito sobre essa motocicleta. Essa aqui é a foto da YA1, ou a YA1. Essa foto que eu vou te mostrar aqui agora é a RT 125. E essa moto aqui era da empresa alemã DRW. Agora você me diz aqui nos comentários se você vê alguma semelhança entre essas duas motos. A YA1 foi criada através de uma engenharia reversa da versão alemã. Algumas pessoas vão dizer que é uma cópia pura, outras pessoas vão dizer que foi uma inspiração tomada do modelo alemão, mas não uma cópia. No meu caso aqui, eu quero apenas mostrar para vocês as 2 imagens e você pode fazer a sua própria decisão. Nesse ponto, você pode estar se perguntando, mas onde é que está a Yamaha em tudo isso? Para realmente provar que as motos da Yamaha homenageiam as raízes musicais da empresa, você não precisa ir muito longe. Na verdade, basta você olhar para o logo da empresa. O logo da Yamaha é formado por um trio de diapasões. Para quem não conhece, o diapasão nada mais é que um instrumento para afinar instrumentos musicais. Esses 3 diapasões simbolizam os 3 pilares de negócios da Yamaha: tecnologia, produção e vendas. A primeira moto que eles fizeram, a YA1, ou Libélula Vermelha como era chamada na época, antes de começar a ser vendida, ela passou por uma série de testes por ali 10 mil quilômetros em condições extremas, para ter certeza que realmente ela poderia ser vendida para o público sem ocasionar nenhum problema técnico. Após uma série de testes e ter sido um teste satisfatório, o presidente da empresa, que era o senhor Genichi Kawakami, aprovou a produção com escala completa do modelo YA1. Em fevereiro de 1955, a moto começou a ser comercializada. A clientela gostou tanto da moto e o sucesso inicial foi tão bom que a empresa Nippon Gaki decidiu, finalmente, agora sim, criar a empresa Yamaha Motor Company. Então foi na data de 1º de julho de 1955 que a Yamaha que você conhece finalmente foi fundada. Isso quer dizer que a partir de agora, nesse ponto do vídeo, nós vamos focalizar nossa atenção puramente na Yamaha Motor Company, a Yamaha que produz motocicletas, e não mais na Yamaha que faz instrumentos musicais. A Nippon Gaki, que foi fundada pelo senhor Torakusu Yamaha em 1887, continuou a existir, em fato ela existe até hoje, só que o nome Nippon Gaki foi mudado para Yamaha Corporation
no ano de 1987, que foi o marco exato de 100 anos de existência da empresa. E agora, para te dar uma ideia de quão sério que a Yamaha Motor Company foi já desde o início, no mesmo ano de fundação, a empresa já contava com 275 funcionários. E ela estava armada com 30 milhões de ienes em capital de estoque. A meta do diretor da empresa era realmente fazer a Yamaha uma líder de mercado. Era isso que ele queria e desde o início a mensagem foi clara para o mercado. E a estratégia deles era bem simples, assim como de muitas outras montadoras daquela época. Para se estabelecer no mercado, a Yamaha sabia que teria que ter um desempenho fantástico a nível de competição. E a resposta para eles era simples, era ter que participar em uma corrida naquele mesmo mês. Agora você pode imaginar, a empresa foi fundada, começa a produção e imediatamente já parte para uma corrida com seu primeiro modelo. Quer dizer, eles não queriam perder tempo mesmo. A corrida que eles decidiram participar era intitulada A Subida do Monte Fuji. O time de corrida da Yamaha tinha uma vantagem enorme. Eles já contavam com um dinamômetro capaz de calcular o torque, velocidade rotacional e cavalos de potência. O diretor da empresa colocou uma pressão astrondosa nos engenheiros para que a moto batesse no mínimo ali 5 cavalos, mas ele queria que ficasse entre 5 e 10 cavalos de potência. Entretanto, tinha um problema. O dinamômetro da empresa Yamaha era localizado numa parte da produção que ficava muito quente durante o verão. E isso gera um efeito negativo na queima da mistura dentro do motor. Isso forçou os engenheiros da Yamaha a terem que trabalhar até meia-noite, quando o ar era mais frio, e isso contribuía para que o motor gerasse uma potência maior. Como consequência, o pessoal estava indo para casa ali frequentemente por volta das 2 da manhã. Alguns dias antes da corrida, a estratégia da Yamaha foi completamente diferente. Enquanto os pilotos das outras montadoras chegavam mais cedo para ir praticar, os pilotos da Yamaha ficavam ali de boa, relaxando, tomando uns refrescos. A Yamaha, a estratégia deles, a ideia por trás disso, é que eles não queriam correr o risco que as suas motos iriam ter um problema técnico aleatório antes da corrida. Entretanto, o time da Yamaha, eles tinham um truque escondido ali na manga. O time técnico da Yamaha, eles trouxeram consigo um dinamômetro móvel para o local da corrida. Esse dinamômetro ele ficou escondido até o dia da corrida, quando de repente o time técnico começou a fazer vários testes e regular os motores das motos que iam participar na corrida. Isso quer dizer, não interessava a altitude, não interessava a temperatura, a Yamaha simplesmente conseguia ajustar o motor na hora para obter a máxima potência daquele motor. Quando as outras montadoras notaram a estratégia da Yamaha, os caras ficaram petrificados. A estratégia da Yamaha funcionou. Já na terceira corrida, que foi em 10 de julho de 1955, agora você tem que lembrar, a empresa Yamaha foi fundada em 1º de julho de 1955, então isso são 10 dias mais tarde, 10 dias de empresa. A Yamaha, com seu piloto Okada Teruo, ganhou o primeiro lugar na competição de 125 cilindradas e outros 6 pilotos da Yamaha terminaram entre os 10 primeiros. Então você imagina o sucesso que essa moto fez já desde o início. Apesar da YA1 ter sido uma moto relativamente cara para aquela época, as suas vendas continuaram a crescer e a Yamaha se estabeleceu como uma grande montadora de motos e também uma grande competidora do Grand Prix de motos. A gente teria que dedicar um vídeo completo só para cobrir todas as vitórias da Yamaha. Só para te dar uma ideia, em 2017 a Yamaha conquistou 500 vitórias no Grand Prix de motos quando você olha em todas as categorias combinadas. Mas para não deixar esse tópico completamente de lado, aqui vão algumas dessas vitórias. Até mesmo se nós olharmos na categoria mais prêmio do Grand Prix, que é a categoria MotoGP,
a Yamaha está constantemente brigando ou assumindo a primeira colocação. Hoje, a Yamaha Motor Company tem mais de 50 mil funcionários e é a segunda maior produtora de motos do mundo. O portfólio da empresa também expandiu drasticamente e a empresa hoje produz não só motocicletas, mas como scooters, barcos para lazer, barcos para pesca, quadriciclos, carrinhos para golfe, geradores de eletricidade, bombas d'água, motos de neve, veículos aéreos não tripulados e a lista continua. E é claro que não só isso nós temos também, a gente não pode esquecer, tem a Yamaha que produz instrumentos musicais, que é uma coisa à parte dessa empresa. Pessoalmente, eu acho que a contribuição maior da Yamaha, por mais que eles não sejam a maior montadora de motos do mundo, é realmente a questão que eles estão sempre testando os limites da indústria, eles estão sempre puxando para trazer mais inovações para o mercado e quem beneficia disso somos nós, os motociclistas. E eu acho que eu tenho um exemplo muito bom para mencionar aqui. Recentemente você deve ter visto que a Yamaha anunciou a Niken, que é tipo uma motocicleta com duas rodas na frente. Eu entendo que para nós motociclistas, talvez nós olhemos para isso e a gente vai pensar, pô, isso aí não é uma motocicleta, isso é mais como um triciclo. Mas isso não é o ponto principal. O que a Yamaha está fazendo aqui, testando, vendo o que funciona, o que não funciona, trazendo novas tecnologias para o mercado. Isso sim é o que vai continuar puxando as empresas, a competição para frente. Por mais que você não goste da ideia da Niken, é algo que exemplifica o que a Yamaha, na minha opinião, está trazendo para o mercado. Inovação. A gente está chegando no final desse vídeo e nesse ponto eu tenho 3 perguntas ou recomendações para te fazer. Primeiramente, o que você achou da história da Yamaha? Qual que é a sua opinião sobre as motos da Yamaha e qual que é a sua opinião agora de ter escutado um pouco sobre a história dessa empresa? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Estou muito curioso de saber, porque muitos de vocês pediram para que eu produzisse esse vídeo. Segundo, como eu já disse, esse vídeo foi criado baseado na escolha dos inscritos aqui do canal. A primeira montadora de motos que cobri aqui foi a Honda. Agora nós temos a Yamaha. E se você tem interesse em ver mais histórias sobre montadoras, deixa aqui a sua sugestão. E finalmente, esses vídeos levam dezenas de horas de pesquisa e edição para que eu possa fazê-los. Se você gostou, deixa aquele like para dar uma força aqui para o canal. Inscreva-se, assim você não perde vídeos futuros que eu vou postar. E o mais importante de tudo, galera, eu espero que você possa compartilhar esse vídeo com pessoas que você acredite que tenham interesse. É isso que garante que o canal continue crescendo e que mais vídeos desse estilo serão produzidos. É isso aí, galera. Nos vemos em breve.